Então, boa noite a todos. Estão vendo a apostila aí? Então, hoje Eu estou vendo. nosso tema Sim. é reações químicas e estequiometria, né? Mas a gente vai ver primeiro essa parte de reações químicas, né? Quando a gente fala em reações químicas também, a gente acaba também esquematizando o que seria a estequiometria, né? Baseado nas reações, né? Que é o cálculo das medidas, das quantidades de substâncias numa reação química. Então, vamos ver o que é uma reação química, né? Tá? Então, reação química são reações que no nosso dia a dia elas já estão acontecendo a cada momento. Quando você queima, né, o combustível do seu carro, né, o álcool, o etanol, no caso, a gasolina. Então, existe uma reação de combustão ali para aquele consumo, né? Mas, quando você deixa, por exemplo, uma palha de aço sobre a pia, você vai ver que com o tempo ela vai se oxidando, ficando vermelhinho, né? Ficando vermelha, quer dizer que aquela coisinha vermelha é uma outra substância formada. Então, isso é uma reação química. Algo está acontecendo em que eu tenho substâncias que estão sendo consumidas, né? Sendo atacadas por outra substância. Professor, licença, o seu áudio tá bem baixo, quase não dá para ouvir. Por exemplo, aqui no meu, né? Não sei para os outros. Isso mesmo, tá bem baixinho. O meu tá normal também. Vou colocar o fone de ouvido para ver se melhora. Meu tá normal também. Agora sim, o meu tá normal. Tá, então, o que é uma reação química, né? Vamos falar o que é uma reação química. Uma reação química eu tenho uma reação quando uma substância, por exemplo, ela recebe, digamos, um calor, né, do meio, ou então recebe, por exemplo, uma luminosidade, né, e ela passa ou se decompor, né, em outras substâncias, ou então ela pode entrar em contato com outras substâncias e se associarem, terem afinidade química uma pela outra e produzir novas substâncias. Todos os materiais que nós temos na natureza são produzidos, né, muitas das vezes através de reações. O homem produz, por exemplo, medicamento, plástico, PVC, né? Então, através de reações em que ele manipula aquela matéria, aqueles materiais, a fim de produzir alguma coisa. Então, isso é uma reação química, né? Então, mas afinal, o que é uma reação química? É uma transformação, uma mudança que acontece porque alguma coisa se combinou com outra para formar uma terceira coisa diferente, né? Por exemplo, aqui, a bolinha amarela, que representa talvez uma substância aí, ela vai se colidir com essa bolinha azul, né? E vai ter afinidade por ela, se chocar, existem choques eficazes aqui dessas duas moléculas, para produzir um intermediário primeiro, né? Um pré-produto e produzir o que eu quero. Eu queria produzir isso aqui, né? Então, ocorreu uma reação aí envolvida aí, tá bom? Então, você pode ver, por exemplo, a palha de aço, né? Que com o tempo ela vai ficando vermelhinha quando você deixa sobre a pia, ela vai receber água, né? Contato com água, os agentes que vão provocar essa reação, o oxigênio do ar, né? Os vapores de água farão com que aquele ferro ele vá sofrer uma oxidação. Quando você deixa um ferro jogado lá, com o tempo você vê que ele enferruja. Então, isso é uma reação química. Tá bom? No nosso organismo, está acontecendo vários tipos de reações químicas, né? Quando você ingere um alimento para ele ser metabolizado, né? Um antiácido que você toma, né, para melhorar a acidez estomacal. O ácido clorídrico do estômago vai receber aquele sal, né? Ácido, que vai neutralizar aquela quantidade de hidrogênio lá excessiva da acidez, decorrência de uma alimentação, né, que se fez em exagero, vai neutralizar aquela quantidade, né, de hidrogênio lá no estômago. Então, nós temos uma chamada reação química, tá bom? Essa reação química, ela se dá como, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma substância A, um exemplo, uma genérica, né? Reagiu com a substância B. Para isso acontecer, é claro que elas vão ter que ter afinidade, né? Por exemplo, sal e açúcar, se você colocar, só vão se misturar, não vão ter afinidade. Mas imagina que você tem aqui
como se fosse um ácido, né? O seu estômago lá que contém o ácido clorídrico, né? Aí você vai ingerir lá o bicarbonato de sódio, né? Que está presente lá na medicação lá. Então, ele vai neutralizar esse ácido, vai formar uma substância C, digamos, né? A, B, formou C. Então, eu vou ter aqui, no caso, né? Os meus chamados reagentes, que é o que eu gasto, né? Nessa reação, que eu misturo, certo? E no produto, que da setinha para frente, é o que eu quero produzir, né? Botar o meu produto, meus produtos. Ou pode ter um ou dois, né? Do lado esquerdo pode ter um ou dois, né? Então, isso aqui nós chamamos de equação química, né? Quando a gente representa, né, através de uma linguagem simbólica, né? A gente vai fazer essa representação através de uma equação química, certo? A gente vai ver várias equações químicas adiante. Então, por exemplo, aqui eu tenho, né, o ferro sofrendo uma oxidação, né? No caso aqui, ó, ferro 2, né? O ferro, ele saiu do estado elementar 0, foi para ferro 2, em função, né, de que o hidróxido de ferro forma-se e precipita-se, no caso. Né? No caso, se você tiver o hidróxido ferroso, é o FeOH2 aí, né? Então, está ocorrendo uma reação aqui, né, na presença do ferro com oxigênio, né? Aqui vou ter a ação, fluxo de elétrons envolvidos, né, no caso. O hidróxido rapidamente se oxida e forma ferrugem. A ação do cátodo reduz o oxigênio do ar, formando íons hidróxidos, né, no ferro. A ação do ânodo causa perfurações no ferro. E assim, as gotas de água que nós temos no meio vão ajudar nessa oxidação. Então, a ação da célula eletroquímica conduzida pela energia da oxidação continua no processo de corrosão. Por exemplo, tipo assim, o ferro, né? Se ele estiver em presença com oxigênio, com vapores de água, ele pode produzir a ferrugem através de uma reação química, né? Assim vai. Reagentes, quais são os meus reagentes aí? Ferro, oxigênio e água, tá bom? Para que ocorra essa oxidação. Aí que ele fala de célula eletroquímica, que é uma célula que tem um polo, um cátodo, um ânodo onde ocorre perda de elétrons, cátodo onde ocorre ganho, né? Alguém ganha, alguém perde aí, para ocorrer essa reação. Então, aqui o exemplo, ó, né? O ferro, ele vai sofrer uma oxidação, então eu posso dizer que esse ferro elementar aqui, ele tinha uma carga zero, que ele estava neutro, né? Aí, em contato com a água, vapor de água, ele passou para o estado de oxidação ferro 2. Aumentou a sua carga de 0 para 2+. Aqui eu tenho o ferro elementar, aqui eu tenho um íon positivo, que eu chamo de cátion, né? Ele perdeu 2 elétrons nisso daí. Aumentou a carga de 0 para mais 2. Houve uma variação de 2. Então, ele perdeu esses 2 elétrons. Se oxidou. Nós chamamos isso de oxidação, perda de elétrons. Se fosse o processo inverso, ele ia reduzir, né? Ele ia ganhar os elétrons. Se eu fosse fazer assim, por exemplo, o ferro 2 mais 2 elétrons, eu vou inverter a reação. Né? Ele vai para ferro 0. Aqui ele sofre uma redução de 2 para 0, do reagente para o produto. Então, enquanto aquele se oxidou, aquele reduziu. É igual quando tem uma placa de um navio, né, que eles vão reverter a placa do navio que é de ferro por zinco, né? Por quê? Porque o zinco ele vai proteger o ferro da corrosão. O ferro lá ele se oxidava, né? Mas aí quando eu coloco o zinco vai fazer o ferro, ao invés de se oxidar, se reduzir para ele não enferrujar, né? Aí ele que se oxida pelo ferro, o zinco, né? Que seria, no caso, zinco 0, zinco 2+, mais 2 elétrons. Né? Uma reação de oxidação. Professor, só uma dúvida rapidinho. Então, quando você tem a junção de 2 elementos, vai se ter uma reação no final? Isso. Aqui eu estou dando uma ênfase para a elemento. oxidação do ferro, né? Mas se, por exemplo, Isso. quando a gente acopla o zinco, né, na placa de ferro, aí eu vou ter um conjunto de 2 reações aí. Uma que faz ocorrer a perda de elétrons, outra ocorre o ganho, né? No caso aí, o ferro, se ele não tivesse acoplado ao zinco, ele só se oxidava, né? Na presença de água, os vapor, os oxigênios, a água ali batendo no ferro, com o tempo rápido se oxidava, né? Então, eles vão proteger esse ferro contra a corrosão usando o zinco. Eles colocam a placa de zinco aqui sobre o ferro, né? Aí, com o tempo,
O zinco, se ele tivesse sozinho, ele se oxidava, mas como ele está com ferro, ele faz o ferro se reduzir no lugar de se oxidar, entendeu? Então, o que era para estar acontecendo aqui, um enferrujamento lá no navio, está ocorrendo uma redução. Aí quem está se sacrificando por ele é o zinco, nós chamamos isso aqui de metal de sacrifício, um exemplo. Você vai ver isso em pilha, quando estiver estudando pilha, tá? Que é o Então, no olho caso, de sacrifício, ele se sacrifica pelo ferro. Então, ele tá provocando a redução do ferro, tá bom? Porque se não tivesse ele aqui, aí forma um par de pilha, porque essa espécie aqui, né, uma célula eletroquímica, sofre oxidação, né, no caso aqui sofreu oxidação, agora ela está sofrendo uma redução, né, diminuindo a carga, né? então, na oxidação do ferro, você tem duas em vez de uma. Isso, tem duas, né? Tem duas. Mas no caso aí, o zinco estando acoplado, o ferro não está se oxidando lá, ele está se reduzindo, entendeu? Por isso que o zinco ele tá protegendo o ferro contra a corrosão, porque se o zinco não tivesse ligado, estaria ocorrendo só essa reação aqui, entendeu? Só a oxidação. Mas como ele está ligado, ele forma um par de pilhas, uma espécie que vai se oxidar, outra vai se reduzir. Essa aqui perde elétrons, né? E o ferro ganha esses elétrons, ó, dele. É uma perda igual. Se um perde 2, o outro ganha 2. Aí o que acontece? Quando a placa de zinco for toda oxidada, a gente vai ter que trocar essa placa de zinco e colocar mais, entendeu? Então isso é um exemplo, eu só estou mostrando aqui que é um exemplo de reação química, né? O ferro se oxida, quem pode proteger o ferro contra a corrosão do zinco? É igual o aço inoxidável. Por que o aço é inoxidável, né? O aço, ele é composto por quem, né? Por ferro, o aço inoxidável, carbono, níquel e cromo. Esses metais aqui, ó, eles estão ligados à mistura para proteger o ferro contra a corrosão, porque eles são bons elementos de sacrifício. Eles se oxidam no lugar do ferro, entendeu? Aí o aço ele nunca vai se oxidar, vai ficar inoxidável, né? Então, são chamados metais de sacrifício, que está envolvido um par de reação. Por isso que lá no slide anterior, ele fala no cátodo ou no ânodo, né? Numa pilha nós temos o polo negativo, que é o chamado ânodo, onde ocorre a perda de elétrons, né? E quem ganha elétrons é o cátodo, onde os elétrons chegam, que é o polo positivo, tá bom? Mas vocês vão estudar isso aqui em pilhas, tá bom? O que eu quero que vocês entendam aqui? Que existem reações para isso. Essas reações, elas não existem à toa, né? Então, nós temos vários casos. O magnésio, por exemplo, que protege o ferro contra a corrosão, que é usado nos postos de gasolina, né? Que eles colocam placas de magnésio naqueles tanques lá, é para não oxidar o ferro, né? Então, eles são revestidos por placas de magnésio, só que o magnésio é bem caro, né? Então, os navios usam zinco, né? Existem metais melhores? Existem, mas são mais caros, né? Por isso que nós colocamos. Então, quando eu uso o zinco, né? Eu estou protegendo o ferro contra a corrosão. Lembrando, ó, aqui, se não tivesse zinco, estava ocorrendo só isso daqui, ó. Né? Só essa perda de elétron, oxidação. Aí eu resolvi colocar o zinco, né? Quando eu coloco o zinco lá na placa, né? Que ele vai se oxidar, né? Também. Só que quando ele estiver perdendo os elétrons, o ferro vai ganhar. Então, essa reação aqui, ela se inverte. Professor, aquele ferro usado que eles usam para água salgada, para se não me engano, é o ferro carbonizado. No caso, ele é uma reação química, né? Também. É uma reação química, justamente. Tem vários meios que eles utilizam. Ele é a junção do ferro com carbono, né? Sim. Tá bom? Então, o que quero que vocês tenham uma ideia de que é uma reação química, quando elas estão acontecendo, né? Reação de oxidação, né? Tem mais outros tipos de reações aqui que eu estou colocando para vocês entenderem mais à frente, né? Aí o seu carro pegou fogo, né? Uma combustão, né? Vamos chamar isso de combustão, né? Não. Numa linguagem química, ocorreu aqui uma queima, né? Uma combustão de um material. Que material é esse aqui, será, que provocou essa queima aí? A gasolina, provavelmente. Isso pode ter sido a gasolina, pode ter sido o óleo diesel, né? Pode ter sido o etanol, né? Tá? Então, aí eu tenho uma combustão, é uma reação química. Aí vejam que o etanol e a gasolina, eles são muito reativos, não são? Ou seja, eles são muito... eles precisam de uma faísca elétrica para poder ocorrer a combustão, né? Eles precisam de uma pequena energia de ativação para acontecer. Elas são reações muito espontâneas, né? As combustões.
Toda a combustão é muito espontânea. Qualquer faísca elétrica, uma pequena quantidade de energia mínima necessária, a reação acontece. Se você deixar, por exemplo, a gasolina exposta ao meio ambiente, não vai ocorrer combustão. Mas tem muito oxigênio ali por perto para favorecer essa combustão. Uma faísca elétrica faz com que haja esse contato imenso do oxigênio com o composto, né, com a gasolina, com o etanol. Então, é correto afirmar que para ocorrer uma reação química precisa de um condutor de energia? Precisa. No caso de uma combustão, tem que ter oxigênio, que é o comburente. O gás comburente é o oxigênio, né? Precisa ter um empurrão, às vezes, algumas reações, né? Outras não. Por exemplo, quem vai precisar de um empurrão maior? Se você for, por exemplo, decompor o material, às vezes o calor é necessário para ocorrer aquela combustão, muita quentura, né? Muito calor, certo? Então, o calor foi necessário para ativar aquela reação, que ela era mais lenta, no caso, certo? Por exemplo, as reações mais lentas, que são as endotérmicas, elas precisam de um empurrão grande para acontecer, algumas reações. Agora, as combustões, né, a combustão ela é uma reação bem rápida. Ela, é claro, para ocorrer uma combustão, vai ter que precisar de quem? Do oxigênio no meio ali. Se não tiver oxigênio, não tem combustão, né? Mas aí precisa da faísca elétrica lá, né? Você pode colocar a faísca e não vai acontecer a combustão porque não vai existir oxigênio ali. Isso. A faísca elétrica... É igual quando se coloca a faísca elétrica, ela é para a gente, né, a energia mínima necessária que eu preciso para ocorrer a reação. Se não tiver, ela não vai acontecer. Quando você vai acender o fogão lá, você precisa de uma faísca do isqueiro só, né? Porque essa reação ela é muito espontânea. As reações mais rápidas, elas são mais espontâneas. No caso das combustões, elas são reações exotérmicas. Eu vou colocar mais adiante isso daí, tá bom? Mas precisa, sim, de uma reação acontecer, tem que... Esse choque, o choque só vai ser eficaz da gasolina com oxigênio, só vai ter choque se a faísca elétrica estiver ali, entendeu? Vai facilitar esse choque entre oxigênio e gasolina. Tá? Tá chegando muito baixo esse som que a gente tá falando aí. É uma dúvida que por exemplo, no espaço não existe oxigênio, né? Como é que acontece? Acontece alguma explosão lá? Como é que é? No espaço sideral, não contém atmosfera, oxigênio e tal, não tem necessidade. Mas se tiver combustível lá, vai explodir alguma coisa? Não, porque tem que ter a combustão, para ela acontecer, o único gás comburente capaz é o O2. Se não tiver O2, mas se eles tiverem levado O2 para lá, né, que é para respirar, pode acontecer. Se levar para o espaço, né? Isso. Esses três componentes aí, né? O combustível, o oxigênio e o gás. Isso, tem que ter oxigênio. Aí vai haver uma explosão. Sim. Mas eles geralmente levam, né? Para respirarem, né? Pode acontecer porque lá tem oxigênio. Verdade. Tá? Então, por exemplo, aqui, ácidos e bases é um termo muito usado dentro das reações químicas, né? Que são as chamadas, nós vamos ver ainda isso daí, que são as reações de neutralização, quando a gente usa um ácido para reagir com a base, tá bom? É o que acontece no nosso estômago, né? Você comeu muito, né? Tomou muito refrigerante, né? Ficou um excesso de ácido clorídrico aqui que nós temos no estômago, né? HCl, muito íons hidrogênios no estômago. Então, ficou em excesso, porque esse ácido é comum no nosso estômago, ele tem um pH em torno de 2, né? Então, ele está ali para matar bactérias, para fazer uma proteção, né? Contra muitas coisas, agentes patógenos ali no estômago. Só que quando você come muita besteira, né? Essa acidez vai aumentar, você vai sentir aquela dispepsia, né? Aquele desconforto, né? Aquela azia. Então, você vai tomar leite de magnésia, digamos, né? Que é uma base. Uma base de magnésio, que tem magnésio e hidroxilas, MgOH, MgOH2. Aí, quando você toma aquele gastrobion, por exemplo, que vem na farmácia, que tem hidróxido de alumínio também, alumínio, uma base de alumínio. Essa base de alumínio e essa base de magnésio, elas vão ajudar a neutralizar essa quantidade de ácido, tá bom? Ela vai diminuir essa acidez, porque um ácido com a base vai reagir, tá? As hidroxilas, né, elas vão neutralizar essa quantidade que está em excesso de hidrogênio. Aí você vai melhorar, você vai arrotar, né, que vai produzir o gás carbônico.
Mais à frente tem a reação que eu vou mostrar. Por isso que você toma um antiácido quando você está ruim, né? E o antiácido, ele contém o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio lá no estômago reage com ácido clorídrico, né, e produz lá cloreto de sódio, água e gás carbônico. Aí o gás carbônico você arrota, né? Então, para concluir, né, A mais B vai dar, digamos, 2AB, digamos, né? Um produto, né? Um produto, tá bom? E A mais B são os reagentes, né? Os meus reagentes. Quando você vai fazer um bolo, né, na sua casa para alguém comer, Por exemplo, uma coca. tá? Você vai fazer um bolo, né? Aí você gasta, por exemplo, digamos, 500 gramas de trigo, um exemplo. Aí gasta 3 ovos. Aí gasta 100 gramas de manteiga. Certo? Tem que ter o fermento no seu. Aí, pois é, mas aí geralmente o trigo já vem com fermento, né? Usa aquele trigo que já tem fermento. Vamos supor que tem aqui dentro já o fermento. Aí, por exemplo, 5 pessoas vão comer desse bolo seu aí. 5 pessoas, certo? Então, você gastou 500 gramas, 3 ovos, seguiu toda a técnica, né? Então, aí você tem aqui um trigo bom, que é o aspecto qualitativo, né? Os ovos também não estão estragados, a manteiga também não está rançosa. Você fez um bolo de qualidade. Assim acontece também com a reação. Os meus ingredientes são as minhas substâncias, tá vendo? Ó? Meus reagentes, ó. Trigo, ovos, manteiga. E o bolo que eu vou comer, né, que as pessoas vão comer, é o que eu produzi, é o que eu queria produzir, é o meu produto, né? Beleza. Então, aí eu posso expressar isso, né, através de uma equação química, onde eu vou conhecer as minhas substâncias, né? Que é uma equação química, porque devemos balancear também, não ter o cuidado de equilibrar essas quantidades de átomos, tá bom? Tudo seguindo a lei da natureza. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A lei de Lavoisier e a lei de Proust, né, que vai estar envolvido nas equações químicas, tá? Que é a estequiometria. Possui alguma relação com o balanceamento nessas leis, né? Essas leis dizem o seguinte, a lei de Lavoisier, que a massa ela é conservada antes e depois, num sistema fechado. Por exemplo, se eu tiver 100 gramas de um lado, eu vou ter 100 do lado esquerdo, 100 do direito, 100 do esquerdo, considerando as massas dos átomos, né? Então, as quantidades dos elementos que estão do lado esquerdo tem que estar igual ao do lado direito. Toda equação tem que ter isso. Aí vamos supor que agora 10 pessoas vão comer desse bolo, não 5. Quando 10 pessoas forem comer desse bolo, o que você tem que fazer para 10 pessoas comer desse bolo? Você tem que dobrar a receita, né? Se eu gastei 500 gramas, agora eu vou gastar 1.000 gramas, não é isso? Se eu gastei 3 ovos, agora eu vou gastar 6 ovos. Se eu gastei 100 gramas de manteiga, agora eu vou gastar 200. Então, isso a gente faz no dia a dia, né? A gente tem noção de quantidade, de proporção, né? Quando você vai fazer um arroz na sua casa, você faz muito arroz, você já tem uma ideia, né, de quantas pessoas comem ali por um tanto certo, é proporcional. Dentro de um laboratório, de uma indústria, quem vai efetuar a equação química tem que ter essa noção também, né, de proporção. Quanto ele vai produzir, se é 1 tonelada, se é 2, ele sabe quanto ele vai ter que gastar dos reagentes. Então, é baseado nisso que eu sempre mostro para o aluno, para ele ter uma ideia, né, que ele faz isso em casa. Então, quando você trabalha com essa proporção, você está trabalhando com a lei de Proust na química, que é a lei das proporções, que a gente vai ter uma reação química, aí eu vou trabalhar com regra de 3, né? Produzir 100 gramas de água, na outra reação eu já produzi 200, ou então produzir a metade, né? Então, quanto mais eu gastar, mais eu vou produzir. Exemplo, se eu gasto mais trigo, mais ovos e mais manteiga, eu vou produzir um bolo maior. Se eu gastar metade de 500, a metade de 3 ovos, a metade de manteiga, eu vou produzir a metade daquele bolo, né? Então, isso é proporcional, certo? Essa ideia é válida para toda a equação química. Então, quando a gente olhar para uma equação, a gente tem que reconhecer que do lado esquerdo da setinha, eu estou falando quem são os meus reagentes, tá bom? E do lado direito é que eu estou produzindo. Eu posso produzir uma substância, ou 2 ou mais, né? Eu posso reagir uma com outra, né? Certo? Então, um é o reagente e outro é a reação. Isso, certo? um é reagente e outro é produto. Né? Do lado esquerdo estão os meus reagentes. Os meus reagentes são os meus, digamos, as minhas substâncias lá que eu utilizei, os meus ingredientes, tá bom? Então, isso é importante que na equação química, quando você vai trabalhar na indústria ou no laboratório,
você vai olhar se aquela substância não está vencida, né? Qual é o aspecto qualitativo dela? Ela tem que estar boa, ela tem que ter uma pureza legal, ela é elevada, né? Ela tem que ter uma qualidade. Então, a gente leva em consideração na química os aspectos quantitativos, por exemplo, quanto é que eu produzi do bolo, se foi 100 gramas ou 200, né? Mas também eu levo em consideração o aspecto qualitativo, que são, por exemplo, um trigo bom, ovos bons, manteiga boa, e assim também são com as minhas substâncias, né? Que devem ser boas, né? Terão que ser substâncias boas, tá bom? Então, o que nós estamos vendo aqui é ter uma imaginação de que é uma reação química, né? Então, aqui eu tenho um exemplo da equação química para produzir água, um exemplo. Aqui, para eu produzir a água, né, que é o meu produto, tá vendo? Eu tenho que reagir gás hidrogênio, que é a forma estável do hidrogênio na natureza, com gás oxigênio, tá vendo? A letrinha G aqui abaixo é o estado físico, tá? Que eu vou representar. E eu produzi água líquida, tá? No produto. Então, você gastou, por exemplo, aqui, né? H2 são 2 átomos de hidrogênio aqui, né? Tá representando as bolinhas aqui, lembrando o modelo atômico de Dalton, né? O2, 2 oxigênios, tá bom? Produzir uma água, 1 oxigênio e 2 hidrogênio, né? Certo? Então, isso é uma equação química, certo? Só que essa equação química, pessoal, ela tem que estar balanceada, equilibrada, que a gente vai ver mais à frente. Quando a gente fala da lei de Lavoisier, né, que é a lei da conservação da massa, é para isso. Toda equação química, ela tem que ser ajustada, equilibrada. E aí, o que nós vamos aprender a ajustar é por um método das tentativas primeiro, tá bom? Existem outros métodos, tem equações que é mais difícil para balancear, porque ela exige um método diferente, que é da óxido-redução, né? Alguma outra lá mais complicada. Mas as demais equações, a gente tenta balancear pelo método chamado das tentativas. O que é balancear uma equação? Se ela estiver balanceada, ela vai estar obedecendo duas coisas, a lei da conservação da massa, né? E a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier quer dizer que é da conservação da massa, e a lei das proporções, tá bom? Então, por exemplo, professor, como é que a gente vai balancear uma equação? Balancear é deixar os números de átomos iguais do lado esquerdo e direito. Por exemplo, aqui você tem hidrogênio do lado esquerdo, né? Aqui é o lado direito, né? Aqui o lado direito e aqui o lado esquerdo, da setinha para cá. Tá? Então, a gente vai equilibrar isso daí. A gente vai acertar os coeficientes, tá bom? Quando a gente vai acertar os coeficientes, é como se eu tivesse assim, ó, A mais Azinho, B, Azinho A, né? Mais Bzinho B, Czinho C, digamos. Produto, uma quantidade de C, uma quantidade de B e uma quantidade de A. Isso aqui são os meus coeficientes, tá bom? Que eu chamo de coeficientes estequiométricos, porque são números, tá bom? Coeficientes estequiométricos, que quer dizer medidas, tá? Medida das partes. Métricos quer dizer medida, né? Estéquio quer dizer cada substância, substâncias. Então, esse Azinho aqui é um número que eu vou encontrar para balancear essa equação, para deixar igual, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar da água para a gente balancear, para você ver que não é difícil, ó. Primeiro, quando você for utilizar esse método das tentativas, que a gente vai tentar, né, equilibrar, você vai escolher dos participantes quem tem maior número de átomos. Por exemplo, começa pelo hidrogênio, que só tem 2, né, aqui, ó. O oxigênio só tem 2. No produto eu tenho a água, só que a água tem quantos átomos? 2 daqui do oxigênio, mais um daqui que não aparece, 3, né? Tem 3 átomos a água, né? Então, a gente vai começar o balanceamento por onde tem mais átomos. Então, eu inicio por aqui, ó. Aí eu vejo que essa minha substância está do lado direito, né? Então, eu vou começar pelo hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho do lado direito? 2, né? Esse número de átomos eu nunca vou mexer, tá? Vai ficar assim como tá. 2 hidrogênios. E do lado esquerdo, aparece hidrogênio também 2, ó. Se tem 2 do lado direito, tem que ter 2 aqui, né? Beleza, 2 e 2, tá igual. Depois do hidrogênio, eu vou para o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Não é 1? 1 do lado direito. Só que para cá eu tenho 2, ó, do lado esquerdo, né? Para eu deixar 2 do lado direito, se tem 1 aqui, eu quero deixar 2, como está aqui, ó. Eu vou colocar 2 aqui? Não, tá bom? Não posso mexer nesse número de átomos. Se tem 2 aqui, e eu quero que fique 2 oxigênio do lado direito, eu vou colocar o 2 aqui na frente, tá vendo? 2, como se fosse isso aqui, o Czinho, ó. 2,
vai multiplicar um oxigênio aqui, ó. 2 multiplicar 1 dá 2, né? Beleza. Então, tem 2 oxigênios do lado direito, ó, 2 aqui vezes 1, porque você vai ter 2 águas, né? 2 H2O. E quantos hidrogênios ficaram quando eu coloquei 2? 2 vezes 2? 4. Só que aqui eu tenho 2, então vou colocar 2 aqui. 2 vezes 2, 4. Pronto, balanceou. O número que está aqui na frente não aparece, mas é 1. 1 a 2, né? Como é que você poderia balancear também essa equação? Você poderia balancear assim também, ó. Hidrogênio mais oxigênio, H2O. Poderia balancear assim. Comece por onde tem mais átomos, que tem 2 mais 1 daqui, 3, né? Ó. Aqui só tem 2, aqui só tem 2. Então, comece pelo lado direito aqui nesse caso. Tá? Então, se estivesse do lado esquerdo, eu começaria pelo lado esquerdo. Então, 2 hidrogênios do lado direito. Do lado esquerdo também tem 2, ó. Então, isso quer dizer que aqui o número é 1 na frente, ó. 1 vezes 2, 2. E quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2. Então, aqui, 1 vezes 2, 2. Não vou mudar aqui, porque eu já achei que é 2 aqui, né? Só que quando eu coloquei esse 1 aqui, ó, ficou um oxigênio só, né? O 1 não é necessário aparecer, ó. 1 vezes 1 dá 1. Só que para o lado direito só tem 2. E para cá tem 1, né? Eu vou deixar 1 aqui. Só que se eu deixar 1, vai ficar 2, ó. Eu vou colocar meio. Qual é a metade de 1? Meio, né? Vai ficar 2 vezes meio, que é igual a 1. Então, se é um número ímpar, você coloca a metade dele, 1 meio. Então, 2 vezes meio, quando eu pego e multiplico 2 vezes meio, vai dar 1. Corta 2 com 2, né? Qual é a diferença? Aqui eu tenho, né? Uma quantidade de hidrogênio reagiu com meia quantidade de oxigênio, produziu uma água. Essa outra que eu balancei com o número inteiro, que eu quis deixar inteiro, é o contrário, eu dobrei a receita. 2 hidrogênios, 1 oxigênio, produziu 2 águas. Tá bom? É uma forma de balancear. Você pode balancear com o número inteiro, às vezes fracionário, que também é aceito. A única diferença aí está na quantidade que eu produzi, tá bom? Então, ela pode ficar balanceada assim também, né? A nossa equação. H2 mais O2, H2O. Entendeu? Aqui vai ficar meio. Certo? Não precisa colocar quando é 1 na frente. Se quiser colocar só para não se perder, mas não é obrigado. É igual na matemática, um X, né? Pronto. Isso quer dizer que eu gastei uma quantidade de hidrogênio, meia quantidade de oxigênio e 2 águas. Certo? Vamos para outra equação para você entender o que eu falei agora. Tá? Depois, se alguém pergunta aí, eu vou colocar uma outra equação aqui para a gente balancear. Ó. Vamos supor que eu tenha essa equação aqui. Vou fazer o contrário agora. Vou deixar essa aqui para o lado direito. Isso aqui é uma reação de decomposição da amônia, né? Aqui é a molécula de amônia, vai se decompor em hidrogênio e oxigênio, certo? É uma reação química. Por onde eu devo começar o balanceamento? Pela amônia, NH3, por N2 ou por H2? Por N2, né? Não. Não, H3, na verdade. NH3, aqui só tem 2 átomos, ó. Aqui só tem 2. Na amônia, você tem quantos átomos? 4. Um do nitrogênio, que não aparece aqui, ó, um N e 3H. 1 mais 3, 4, tá? Então, eu vou começar o balanceamento por onde tem maior número de átomos. A substância que eu escolhi está do lado esquerdo ou direito? Esquerdo, que é o reagente. Então, vamos começar por aqui, ó, pelo nitrogênio. O N. Tem que estar igual, balançar, eu deixar igual, o número de átomos do lado esquerdo igual ao direito. Se eu tenho 2 aqui, ó, né, e do lado direito eu tenho 1 aqui, né, e do lado direito eu tenho 2, então eu vou deixar 2 aqui, ó, para ficar igual do lado direito. 2 vezes 1, 2, e aqui tem 2, ó, o número que está aqui é 1 que não aparece. Agora, quando eu coloquei o 2 aqui na frente, eu tenho 2 vezes 3, 6, 6H, e do lado direito tem H2, então eu vou colocar aqui 3. 3H2. Pronto, balancei a equação. Tá bom? Então, eu estou utilizando duas quantidades, é como se eu tivesse lá duas coisas, né? 2 NH3 você tem, dois amônias. Aí você produziu um N2 e 3H2, né? 3 quantidades de H2. Tá bom? Certo? Então, esse é o balanceamento. Como é que poderia fazer também para dar número fracionário? Também é possível fracionário. Se der para
fazer fração, também está certo. Ó. Por exemplo, aqui tem um N, né? Se tem um do lado esquerdo, eu quero deixar um do lado direito. Então, eu vou colocar meio aqui, ó. Porque 2 vezes meio é 1. Se eu colocar 1, vai dar 2. Então, ficou 1 aqui. E para cá tem 1 também, ó. Porque eu vou pegar 2, multiplicar por meio é 1. E quantos H eu fiquei? 1 vezes 3, 3, né? Então, 3 aqui, H. Eu tenho que colocar 3H aqui. Mas não dá para colocar. Se eu colocar 3, vai ficar 6. Eu coloco 3 meios. A metade que é 1,5, né? 1,5. 2 vezes 3 meios, né? Dá 3, né? Tem 3 para cá. Qual é a diferença dessa equação para essa? É que nessa aqui, ó, eu estou produzindo só meio mol de nitrogênio e 3 meios, meia quantidade de nitrogênio e 3 meia quantidade de H2. E aqui não, aqui eu estou produzindo o dobro, ó, 1N2, 3H2. Qual é que é certa? Uma das duas. Vai depender da forma como ela aparece no problema. Tá bom? Aqui está balanceada, né? Eu balancei já essa e essa. Agora vamos tentar balancear essa aqui. Vocês vão me dizendo aí, ó. Essa aqui já é mais difícil um pouquinho. Quem eu devo escolher aí? Na letra C. CH4, O2, CO2 ou H2O? Para começar. H4, né, não? CH4, que é o gás metano, né? Então, aqui eu estou mostrando aqui uma combustão do metano. Ó. CH4 mais oxigênio, CO2 e água, beleza? Então, vamos começar por aqui, ó. Meu primeiro elemento vai ser o carbono, que eu vou procurar. Carbono do lado esquerdo, tem 1. Tem carbono do lado direito? Tem. Também tem 1. Ah, se tem 1 aqui, aqui também tem 1, tá beleza. Eu vou deixar 1 e 1. Então, eu não vou mexer mais aqui, que já tá certinho, e nem vou mexer mais aqui, ó. Nesse coeficiente, tá bom? Aí, depois do carbono, eu vou pro H, né? Quantos H eu tenho? 1 vezes 4, você multiplica, ó. 4H do lado esquerdo. Tem que ter 4H do lado direito. Do lado direito tem 2, né? Então, eu vou colocar 2 aqui, porque 2 vezes 2, 4. Então, pronto, descobriu da água, ó. Já descobriu da água, já descobriu do CO2, já descobriu do CH4. Eu acabei aqui, agora eu vou saber do oxigênio aqui. O oxigênio do lado esquerdo tem que ser igual ao do lado direito. Só que no gás carbônico, ó, você tem 2 oxigênios, né? E na água você tem 2 oxigênios também, ó, porque você vai multiplicar 2 aqui vezes 1, ó, que aparece aqui, né? Tem 2 aqui. Então, quantos oxigênios vão estar do lado direito? 4, né? Então, eu vou colocar 2 aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Balanceou a equação. Isso daí, pessoal, só é treinando, tá bom? É por isso que é método das tentativas. Você vai equilibrando, vendo qual é o número que está, que não está, para poder equilibrar. Vamos ver mais. Sim, nós falamos de combustão, né? Reação de combustão, que é importante dentro da química. O que é reação de combustão? Aquela queima, né? Só que nós temos 2 tipos de queima, pessoal. A queima, a combustão completa, quando você falar em combustão completa de um material, esse material, se ele tiver carbono, hidrogênio ou oxigênio na sua fórmula, ele vai ter que produzir sempre, né, gás carbônico e água. Essa é a queima completa, o material queimou completamente, tá bom? Então, por exemplo, quando eu pego esse hidrocarboneto aqui, ó, que tem carbono e hidrogênio, para ser queimado, toda molécula, combustão vai precisar de quem? Do gás comburente, que é o oxigênio, né, do lado esquerdo. Aí ela vai produzir quem? CO2 mais H2O. Você vai escrever CO2 mais H2O, porque eu estou representando uma combustão. E esse meu material tem carbono e tem hidrogênio na fórmula, né? Se tem carbono, hidrogênio ou oxigênio na fórmula, dá para queimar. Então, eu vou queimar esse oxigênio, eu vou balancear essa equação agora. O que eu produzi? CO2 mais H2O. Tá bom? Então, vamos balancear essa equação. Por onde eu começo? E, professor, só uma dúvida. Aí, no caso, quando você tem carbono, hidrogênio mais oxigênio, sempre a reação vai ser CO2 mais H2O. Isso, o produto vai ser sempre gás carbônico e água. Vamos supor que eu fosse queimar essa molécula aqui, ó. C3H6O, um exemplo, entendeu? Ah, faça a combustão dessa molécula. Aí precisa de oxigênio, aí do lado esquerdo, né? Soma. O que vai produzir? Se a molécula tem carbono, hidrogênio e oxigênio, se eu disser que é uma queima completa, você vai colocar CO2 mais H2O, certo? Agora, se eu falar em queima incompleta, é outro caso aqui, tá bom? Então, vamos balancear essa equação aqui, ó.
Quantos carbonos eu tenho do lado esquerdo? 5. Do lado direito tem 1, então eu vou colocar 5 aqui, ó. Não mexe aqui mais, nem mexe aqui, que é 1. Depois vai para o H, que é 14, né? 14H. Do lado direito tem H, só tem 2. Vou colocar o que aqui? 7. 7 vezes 2? 14, né? E, professor, no caso, na questão do balanceamento, sempre do lado direito ou do outro, Não. tipo, fazer balanceamento vai ter que Você vai multiplicar escolher pelo que já tem, né? Você vai escolher quem tem maior número de átomos para começar. Isso, Então, mas quem depois tem vai ter maior que fazer... número de átomos pode estar do lado fazer- esquerdo ou direito. Se tiver do lado Mas direito, para fazer começa pelo balanceamento lado direito. tem que fazer essa multiplicação, né? Não, Tipo, tu vai no caso do somar aqui. H2O, já tinha um, no do H Ó. tinha 2. Presta atenção, o H2O tem 3 átomos, não começa por aí, nem o CO2, mas eu vou começar por aqui, porque tem maior número de átomos. 5 mais 14 dá 19, né? Então, essa substância tem maior número de átomos. Então, 5 carbonos do lado esquerdo, né? Vai conferir para cá, do lado esquerdo. Tem 5 carbonos, então tem que ter 5 do lado direito. Só aparece carbono aqui, então coloco 5 aqui, ó. 5 vezes 1, 5. E aqui é 5, né? O número que está aqui não aparece, mas é 1. 1 vezes 5, 5. Tá bom? Não, nessa parte eu entendi. Eu tô Beleza, falando agora aqui, acabou o carbono, vamos para o hidrogênio agora. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 1 daqui vezes 14, 14, né? Aí do lado direito tem hidrogênio? Tem aqui na água, ó. Mas quantos tem? Né? 2? 2. Então eu vou colocar 7 aqui para dar 14, ó. 7 vezes 2? 14. Sim, isso que eu tô falando. Eu equilibrei o Sempre hidrogênio. vai ser essa multiplicação Não aí. acabamos ainda, nós balanceamos o hidrogênio. 14 hidrogênio, 14 hidrogênios aqui. O que falta eu balancear? Eu já descobri 7 aqui para a água, tá o quê? 5 para o CO2, tá o quê? E 1 para o C5H14. Só falta aqui, ó. Quantos oxigênios eu tenho do lado esquerdo? Quantos oxigênios eu tenho do lado esquerdo? 2. Do lado direito tem quantos? Do lado direito, cuidado que tem oxigênio no CO2, tem oxigênio na água. Então, eu vou somar porque eles estão do lado direito. Então, 5 vezes 2 aqui, ó. 10 oxigênios aqui, né? 5 vezes 2. Só que tem oxigênio aqui também, ó. Um oxigênio na fórmula, e aqui não tem o número 7 na frente? 7 vai multiplicar 1. 7 vezes 1, 7. Aí tem 10 oxigênios aqui e 7 aqui, ó. Quanto é 10 mais 7? 17, né? Tem que ter 17 do lado esquerdo, né? Como é que eu vou colocar 17 aqui? Se eu colocar 17, vai dar 34. Mas eu coloco 17 meios, né? 2 vezes 17 meios, né? 17. Certo? Então, balanceou, certo? Se você quiser tirar essa fração aqui, ó, a gente multiplica toda a equação por 2. Se você fez, deu número fracionário, eu quero tirar. Eu multiplico todo por 2. 2 vezes 1, 2C5H14, mais 2 vezes 17 meios, dá 17, 17O2. 2 vezes 5, 10. É como se você fosse lá dobrar a receita do bolo, né? E 2 vezes 7, 14 águas. Pode estar assim também, tá bom? Mas pode estar também fracionário. Tá? Vamos pegar aqui o álcool. Não tem o etanol? Essa é a molécula do etanol. Ela tem carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Então, bora balancear? Então, como eu estou dizendo que o etanol vai sofrer uma combustão completa, então ela vai produzir, ela vai precisar do oxigênio, que é o gás comburente no reagente, setinha, né? O que eu vou produzir? Gás carbônico e água. Vamos balancear. Eu começo por aqui, ó, 2 carbonos. Do lado direito tem 1, né? Então, vou colocar 2 aqui, ó. Colocou 2 aqui, beleza, já achei do CO2, né? E aqui não são 2 carbonos? Deixa 1 aqui, ó. Não tira esse 1 daqui mais, nem tira esse 2 daqui, entendeu? Nós começamos por aqui, não foi? Tem carbono 2. Agora eu vou para o H. Quantos H eu tenho aqui? 1 daqui vezes 6, 6, né? 6H. E aqui não tem 2? Então, eu vou colocar aqui 3, né? Ó. 1 vezes 6, quer dizer, 1 vezes 6, 6, né? Aqui tem 2. Então, aqui vai ficar 3 vezes 2, 6. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Tá sim, tá para ouvir bacana.
Não sei se a minha conexão caiu, cara. Eu não tô vendo o sinalzinho da câmera aqui. Aí, beleza, então ficou aqui, né, ó, 6 hidrogênios, né, e 6H. Beleza, mas só que agora você tem um oxigênio aqui, né, ó, esse um aqui, deixa aqui, não mexe, porque esse um tem que ficar aqui, ó. Agora, esse oxigênio aqui que não tá certo, ó, tem 2 para cá, mas do lado direito, se você observar, já tá certo o número de oxigênio, porque tem 2 na frente desse, 3 aqui. Então, vamos multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2, 4 oxigênios, né? E esse 3 aqui, vezes 1 aqui, dá 3 oxigênios. Vai dar 4 mais 3, 7, né? 7 oxigênios. 7 do lado direito. E já tem um aqui que eu não posso mexer, né? Ó. Então, eu vou colocar 3 aqui, ó, porque 3 vezes 2 dá 6. Mais um daqui, 7. Ó. Só faltou completar aqui, ó. Como você já tinha colocado 1 aqui, o 2 aqui e o 3 aqui, só faltava ajustar aqui, ó. Né? Se eu tenho 7 do lado direito, oxigênios, então já tem um aqui garantido, faltam 6. E 3 vai dar 6 aqui. 3 vezes 2, 6. Certo? Aí essa mesma equação, eu representei aqui, ó. Tá vendo? Só que é uma combustão incompleta. Quando a combustão ela é incompleta, nós não vamos produzir CO2, mas nós vamos produzir o gás tóxico lá, que é o monóxido de carbono, CO, né? Certo? Que é uma queima incompleta. Lembra quando você acelera a sua gasolina, o seu carro de manhã cedo na garagem, você corre o risco de morrer por asfixia. Porque se a queima é incompleta, a garagem está fechada, ele vai estar liberando o CO. E você vai inalar esse gás que você não tem cheiro, não tem cor, e você vai passar mal, desmaiar e pode morrer por asfixia, né? Porque ele vai atacar a hemoglobina, né? O transporte de oxigênio do sangue, certo? Então, por isso que é perigoso, morre muita gente nas garagens de carro com isso, com garagem fechada, né? Então, por exemplo, quando eu falar em queima incompleta, você só no lugar de CO2, você coloca CO. Então, por exemplo, o etanol, a fórmula molecular do etanol é essa, sofreu uma oxidação, uma queima, né? Produziu CO e H2O porque é queima incompleta. Então, vamos balancear 2 aqui, eu coloco 2 aqui. 6H aqui, eu coloco 3 aqui. Aí agora ficaram, ó, 2 daqui mais 3 daqui dá 5, né? E aqui, ó, eu vou colocar 2, porque 2 vezes 2 é 4, mais um daqui, ó, 5, né? Aqui é 1. Né? Então, balanceou. 1, 2, 2 e 3. Tá vendo a diferença? Quando a gente fala em combustão incompleta no texto qualquer, ele está dizendo que aquela combustão não gerou gás carbônico, mas gerou monóxido de carbono. Quando uma queima é completa, é porque é CO2. Por exemplo, no Enem os alunos erram muito isso, né? Porque às vezes o texto está falando lá que o carro queimou a gasolina de forma incompleta, tal. Aí ele não sabe montar a equação, né? Ele acha que é CO2 que foi produzido, mas não foi, foi monóxido. Se a queima for completa, é gás carbônico produzido de água. Se a queima é incompleta, CO, que é monóxido mais água. Os materiais que vão fazer isso, ó, é carbono, se tiver carbono, hidrogênio ou oxigênio. Por exemplo, se eu queimar o carvão, quando você vai fazer um churrasco, né? Eu queimo o carvão, mais o oxigênio, vai produzir gás carbônico. Muito carvão queimado vai produzir muito gás carbônico por ar, que vai causar o efeito estufa, um aquecimento, né? Aumentar o aquecimento global, né? Então, por exemplo, essa reação de combustão tem muita relação com o efeito estufa, né? Que é a quantidade de CO2 que é liberado por ar. E são muitos carros que queimam, né, no mundo todo, né? Etanol, gasolina, né? Que ainda são moléculas, né, agressivas por meio, né? Os carros movidos só a hidrogênio ainda não são utilizados em todo o mundo, né? Que produziriam só água, né? Se a gente queimasse só hidrogênio, ó, a gente ia contaminar o meio ambiente só com água, né? No caso, tá bom? Que é a queima do hidrogênio, né? A queima do carvão. A queima do carvão gera gás carbônico. E a queima incompleta do carvão vai produzir CO, não CO2, quando é incompleta. Aí colocar meio aqui, ó, balanceia a equação. Tá? Certo? Aí pronto, além de reação de combustão, nós temos alguns tipos de reações, chamada de precipitação, que vocês vão ver em alguma aula prática ainda, né? Por exemplo, quando a gente pega um ácido com a base lá no anterior, é uma reação de neutralização, uma reação instantânea. Mas tem algumas reações que a gente forma precipitado no meio,
que vai dar uma coloração específica de um sal que é pouco solúvel em água, insolúvel em água, que é o precipitado. É o que acontece quando a gente pega iodeto de potássio e mistura com nitrato de chumbo, né? Que são dois sais solúveis. Mas quando eu misturo, instantaneamente aparece essa coisinha amarela aqui, ó, que vai ser o iodeto de chumbo formado, né? Que é um sal insolúvel, que eu vou poder separar do nitrato de potássio, que é formado, mas eu faço uma filtração lá, e eu retenho lá no papel de filtro só o iodeto de chumbo, que é esse amarelo, né? No caso. Aí, se eu quiser produzir chumbo, eu poderia fazer isso daí. Reagir iodeto de potássio com nitrato de potássio. Essas reações são de precipitação, porque formam precipitado, né? Coloração amarela, azul, né? Aqui eu tenho um exemplo, né, da reação, ó, química, né? O que é que quero que vocês deem ênfase? Ela já está balanceada aqui, tá vendo? Ó? Aí, o nitrato de chumbo mais o iodeto de potássio produziu iodeto de chumbo e nitrato de potássio. Importante, ó. O nitrato de chumbo, ele está em meio aquoso, tá? Foi dissolvido em água, tá bom? O iodeto de chumbo também está em meio aquoso. Ele não é só sólido, ele foi misturado em água. Eles são solúveis em água, né? Mas quando eu misturo os dois, ele vai formar esse precipitado sólido, tá vendo? O Szinho é sólido. Tá vendo a setinha para baixo? A gente diz que é um sólido formado, quando é uma reação química, tá bom? Aqui, ele está dizendo meio aquoso, quer dizer que ele se solubiliza em água, tá bom? Ele é solúvel em água. Então, esse aqui vai ficar, vai passar no papel de filtro, né? Se eu for filtrar todo isso daqui, e esse aqui vai ficar retido no papel de filtro, lá em cima. Quando a setinha está para baixo, é um sólido, tá bom? Quando a setinha está para cima, em alguma reação, é porque é um gás que foi liberado, tá? Se a setinha para cima, gás, para baixo é sólido, se aparecer. O que eu quero que vocês entendam aqui? Que isso aqui é uma reação química. Existem muitas reações químicas, né? Pronto. E o exercício de vocês aí, ó, vai ser para balancear essas equações aí, tá bom? Letra A, letra B, letra C, letra D. Esses daqui vocês podem treinar, né? Qualquer dúvida me perguntem amanhã, tá bom? Essas maiores. Assim, quando tiver assim, por exemplo, ó, vamos pegar aqui a letra J. Tá vendo? Aqui, ó, o nitrato de cálcio. O cálcio aqui é 1, tá bom? É um cálcio. O NO3 está dentro do parêntese, né? Mas o 2 está fora, né? Então, o 2 vai multiplicar quem está dentro. Ó. 2 vezes 3 vai ficar 6 oxigênios, tá vendo? 6 oxigênios. E 2 vezes 1 N vai dar 2N aí, tá? E aqui um cálcio. Tá bom? Um cálcio. Mesma coisa aqui, ó. 3 cálcios. O 2 está fora, vai ter 2 vezes 4 oxigênio, 8 oxigênios. E o 2 vezes 1 fósforo, né? 2P, tá bom? Aí é a mesma coisa, você vai estar essa... Aqui é a lista de exercício. A lista de exercício número 3 é só para vocês treinarem o balanceamento, tá bom? Tudo aqui são reações químicas, por exemplo, aqui, ó. O enxofre sofreu uma oxidação, tá vendo? Ó? Produziu dióxido de enxofre, um exemplo. Tá? Se a equação já estiver balanceada, aí você pode dizer, já está balanceada, tá bom? Aqui também, ó, hidrogênio reagiu com cloro, produziu ácido clorídrico. Cromo sofreu uma oxidação, formou o óxido de cromo 3. Não quero que vocês saibam dar nome agora, porque vocês vão aprender isso aqui comigo ainda, tá bom? Em um outro momento. Mas que entenda que são substâncias. Fósforo mais oxigênio, pentóxido de fósforo. Carbonato de alumínio formou, né? Sofreu uma decomposição, aí formou óxido de alumínio mais gás carbônico. Hidróxido de magnésio reagiu com ácido fosfórico, produziu fosfato de magnésio e água. Óxido de bário reagiu com pentóxido de diarsênio ou óxido de arsênio e produziu arsenato de bário. Dicromato de potássio reagiu com hidróxido de potássio, produziu cromato de potássio e água. Tá bom? Aí quem tiver alguma dúvida, me pergunta lá nos privados, né? Deixa eu ver se essa aula está gravando. Acho que está sim.